Meu pai não ligou. Ele simplesmente mandou uma mensagem enquanto eu dobrava suéteres para o Natal, sem lugar para você. Dinheiro curto. 3 anos longe de casa e esse era meu retorno triunfal? Ele havia convidado meu irmão, a família dele, todos os sócios ricos do escritório, só não me incluiu. Respondi com uma única palavra: tudo bem. 5 dias depois, lá estaria eu, de qualquer jeito. Essa história tem um toque de ficção para dar mais drama, mas lembro bem de encarar aquela mensagem por longos minutos. Não era surpresa, se fosse, talvez tivesse doído menos. Mas ler uma verdade que você já pressente, estampada em 12 palavras frias na tela do celular, desmonta qualquer ilusão. Eu estava no meio da arrumação, suéteres bonitos, guardados especialmente para encontros familiares, para passar a imagem de quem tem a vida dominada, mesmo que ninguém naquela casa jamais tivesse perguntado como eu realmente estava. Já tinha embrulhado os presentes, comprado a passagem e me convencido de que 3 anos afastada seriam tempo suficiente para tudo mudar. 3 anos sem voltar. Não por falta de vontade, mas por murros invisíveis no caminho, alguém sempre ocupado, planos conflitantes, o quarto de hóspedes reservado para alguém mais importante. Até que a verdade apareceu, sentada na minha caixa de entrada, pronta para me dar o golpe final, sem lugar para você. Nada de vamos conversar ou quem sabe numa outra hora. Foi como fechar a porta antes mesmo de eu chegar. Mais tarde, eu bisbilhotei as redes sociais da minha cunhada, um erro consciente, mas necessário para enxergar o quadro completo. Lá estava o resort de luxo, com vilas privativas, funcionários que decoram seu nome e vistas de cartão postal. Meu pai alugara tudo para a família estendida e os parceiros de negócios, gente que eu mal conhecia. Dinheiro curto. Quase ri da piada pronta. Em cada clique, meu irmão surgia ao lado da esposa e dos filhos, com meus pais sorrindo ao fundo, como capa de revista. A família perfeita, completa, só faltava eu. Quis telefonar, digitar um desabafo longo sobre a injustiça, gritar que eu merecia bem mais do que um recado eletrónico excluindo-me dos planos de Natal da minha própria casa. Quis perguntar por que sempre eu? Mas não fiz nada disso. Digitei só uma palavra: tudo bem. Eu estava exausta. Exausta de. Eu estava exausta de precisar me explicar para quem nunca me escutou. Cansara de provar que merecia um lugar à mesa que encolhia cada vez que eu tentava sentar. Fui, a vida inteira, a filha que não reclamava, a que se contentava com os restos de atenção que sobravam. A menina que dormia no sofá quando não havia vaga no quarto de hóspedes, que abria mão das férias se faltasse espaço no carro, que adiava a vez dela até que da próxima vez nunca chegasse. Lembro-me dos 12 anos em que meu pai me disse que não dava para levar todo mundo nas férias porque era muito caro. Afinal, meu irmão precisava daquele descanso mais do que eu, já que estava estressado com a escola. Aos 16, ouvi minha mãe explicar que o jantar de formatura era só para a família íntima e estranhamente isso incluía meu irmão e a namorada dele, mas não a mim. Quando fiz 22, vi meus pais carregarem caixas no apartamento do meu irmão enquanto eu cruzava a cidade de ônibus para chegar ao meu próprio lar. Sempre havia um motivo, sempre uma justificativa, e eu aprendi a aceitar calada. Com o tempo, deixei de esperar por telefonemas que não vinham e convites que jamais chegavam. Parei de acreditar que eles acordariam, enfim, e perceberiam que tinham 2 filhas, não apenas uma. Mas aquele SMS de 12 palavras, frio, impessoal, soou diferente. Talvez porque, aos poucos, eu já não fosse mais a coadjuvante da minha própria história. Talvez porque, em 3 anos, eu construir uma vida onde não era opção se der tempo. Talvez porque, enfim, eu começara a acreditar que merecia mais do que o afeto condicional de quem só lembrava de mim quando precisava. Eu larguei o celular, peguei minha mala e terminei de empacotar sem desfazer nada depois. Não cancelei a viagem, não mudei o voo, não mandei mensagem chorosa pedindo compreensão. Segui como se aquela mensagem nunca tivesse existido, como se meu pai jamais tivesse me dito, de forma tão clara, que eu não era bem-vinda. Descobri, enfim, que o silêncio de quem sempre aceita não faz paz alguma, só facilita que o outro finja que você não existe. Eu estava cansada de ser a filha fácil, a esquecida. Não tinha um roteiro nem um discurso ensaiado.
Só sabia que, pela primeira vez na vida, não desapareceria sem deixar rastros, nem transformaria minha ausência num conforto para eles. Na noite anterior ao voo, sentei no meu apartamento e observei os presentes que havia embalado: um suéter para minha mãe, um relógio para meu pai e alguns brinquedos para o meu irmão. Guardei cada pacote no canto, fechei a tampa da mala e dormi com a sensação inédita de estar pronta para reaparecer, pela minha própria vontade. Passei horas escolhendo cada presente, gastando o dinheiro que deveria ter economizado e dedicando toda a minha energia a imaginar o sorriso deles, do que faria as crianças felizes, o que finalmente faria a família me enxergar. Mas, para eles, eu era invisível. Naquela noite, deixei os embrulhos cuidadosamente alinhados sobre a mesa da cozinha e fui dormir sozinha, sem levar nada comigo. De manhã, entrei no carro sem enviar uma única mensagem, sem ligar para avisar. Simplesmente dirigi. Quilômetro após quilômetro, senti um nó dentro do peito afrouxar. Não era esperança, nem entusiasmo, apenas a tranquila certeza de que eu estava cansada de encenar um papel para o qual nunca fiz sequer teste. Eles me imaginavam no sofá de casa, excluída, um rosto a menos no retrato de família. Nem sonhavam que eu ia atrás deles, rumo ao lugar onde juravam não ter espaço para mim. Mal sabiam que, sem eu perceber, já existia um canto esperando por mim ali. Enquanto a estrada se estendia sob meus faróis, a minha família chegava ao tal retiro, eu só viria a saber pelas fotos que vi depois. Vi meu pai, altivo, em pé na entrada, como se fosse o dono daquele paraíso particular. Vi meu irmão ao lado dele, peito estufado, sorriso aberto, ensaiando o papel de herdeiro. Minha mãe, em segundo plano, ajeitando flores que não precisavam de retoque, certificando-se de que tudo estivesse perfeito para gente que, na verdade, nem era da família. O lugar tinha tudo o que se espera de um refúgio de ricos que não sabem onde gastar o dinheiro: vilas privativas espalhadas por jardins milimetricamente cuidados, uma casa principal de janelas do piso ao teto e um staff quase invisível, surgindo exato no momento em que se precisava e sumindo logo em seguida. Lá nunca se pede nada, alguém já adivinhou tudo que você poderia querer. O convite do meu pai fora para os parceiros de negócio, homens de camisas passadas a ferro e mulheres em vestidos de grife, todos combinando networking com festas de fim de ano. Não era Natal em família, mas um espetáculo. Um desfile em que meu pai exibia seu filho bem-sucedido para possíveis contatos futuros e em que, entre toda a logística, ele concluiu não haver espaço para mim. Descobri mais tarde o que aconteceu quando um dos convidados, uma mulher que meu pai vinha tentando impressionar há meses, perguntou casualmente, já na primeira noite, com um drink na mão: "Sua filha mora longe?" O silêncio parou um segundo além do confortável. Vi, na minha imaginação, o sorriso do meu pai se estreitar, os olhos de minha mãe encontrarem distrações do outro lado da sala, meu irmão e a cunhada trocarem um olhar de sabíamos que isso aconteceria. "Ela está ocupada", disse ele, sem dar explicações. E foi suficiente. Não houve grandes explicações. Foi apenas uma recusa breve, embrulhada numa mentira. E esse sempre foi o jeito da minha família. Eles não falam de mim, falam por cima do espaço que eu deveria ocupar, inventando desculpas e redirecionamentos até todo mundo esquecer que alguém ali havia sido deixado de lado. Por muito tempo me perguntei se isso lhes doía, apagar minha existência de conversas, fingir que eu estava ocupada ou indisponível. Mas nunca estive, simplesmente, nunca fizeram questão de me incluir. Parei de questionar faz tempo, não há resposta quando ninguém quer falar sobre você. Enquanto isso, meu irmão desabrochava exatamente onde sempre fora planejado que ele chegasse. Desde pequenos, eu aprendi a ocupar menos espaço, a desejar menos, a esperar menos. Ele, ao contrário, vinha sendo moldado para comandar plateias, aprender a cumprimentar com firmeza, a olhar nos olhos e a dizer o que as pessoas certas queriam ouvir. A confiança era seu bilhete de entrada e as portas sempre se abriram para ele. Naquela noite, meu pai levantou a taça durante o jantar. Soube depois do discurso, brindou à família, ao sucesso, ao futuro que estavam construindo juntos. Falou do legado, da importância de ter ao redor quem compartilha sua visão, mencionou meu irmão como se ele já fosse o dono da empresa e como se a passagem de poder fosse apenas uma formalidade. A mim, nem um aceno. Eu estava na estrada quando o brinde aconteceu. Não me lembro da música tocando no rádio, só da escuridão vazia à minha volta e de mim mesma, perdida em pensamentos.
Exatamente o lugar onde sempre quiseram que eu ficasse, longe, fora de vista, fácil de esquecer. Mas não seria esquecida para sempre. Parei num ponto de descanso perto da meia-noite e fiquei lá, dentro do carro, olhando para o telefone. Nenhum recado, nenhuma mensagem deles perguntando como eu passara o Natal. Apenas o silêncio que me acompanhava desde criança, o silêncio que, quando eles se lembravam de mim, me fazia parecer sortuda por ser tão discreta. Pensei em todas as vezes que tentei conquistar meu lugar, as notas excelentes que nunca bastavam, os prémios reconhecidos com um breve aceno antes da conversa voltar ao meu irmão, às suas promoções, às suas grandes novidades. Recordei como me encolhi até quase desaparecer, até não sobrar quase nada de mim. Minha mãe me chamava de fácil, elogio, dizia ela, como se independência fosse uma virtude, como se eu devesse me orgulhar de ocupar tão pouco espaço em suas vidas. E, por um tempo, acreditei. Acreditava que ser fácil era algo a ser almejado, que se eu continuasse assim, tudo daria certo. Mas ali, sentada no banco do carro, sob as luzes fracas do ponto de descanso, soube que precisava reivindicar meu lugar, por mim e só por mim. Mantendo a cabeça baixa e as expectativas ainda mais baixas, eu esperava que, em algum momento, eles reparassem no meu esforço, que finalmente percebessem o quanto eu tentava ser vista. Mas eles nunca notaram. Pelo contrário, ficaram tão confortáveis com a minha ausência que, no retiro, posaram para aquelas fotos de família, as que se emolduram, se penduram na sala e se mandam com cartões de Natal. Todos juntos, sorrindo, parecendo o retrato perfeito daquela família que sempre fingiram ser. Só que algo estava faltando, o meu lugar ao lado da mãe, aquele espacinho no fundinho, ligeiramente deslocado para a direita, como eu sempre aparecia nas fotografias da infância. Agora, esse espaço vazio fora preenchido por sócios de negócios, tios distantes e conhecidos praticamente de aluguel. E ninguém, absolutamente ninguém, se deu conta. Foi isso que mais doeu, não terem me excluído, nem mentido sobre o motivo da minha falta, mas simplesmente não deixarem rastro algum da minha ausência. Bastou reorganizarem-se ao redor do vazio para que tudo continuasse perfeito, como se eu nunca houvesse existido ali. Por volta da 1 da manhã, peguei o carro de novo. As estradas já me eram familiares, serpentinas entre colinas que eu reconhecia, passagens até então apenas vistas em lembranças turvas. Eu me aproximava cada vez mais daquele lugar onde eles juraram não haver espaço para mim. Imagino que, naquele momento, estivessem dormindo tranquilos em suas vilas, sonhando com as conexões da manhã, planejando a próxima jogada daquela partida de xadrez em que fui a única peça esquecida durante décadas. Mal sabiam eles que eu vinha, que o mundo bem arrumado que eles construíram ia se complicar de um jeito inesperado. E que a filha dada como invisível estava prestes a entrar num recinto onde, oficialmente, não devia existir. Na manhã seguinte, o retiro fervilhava de vida. Parei o carro alguns metros adiante e me estiquei para observar, escondida pelo capô. Vi a equipe de funcionários percorrer os jardins com uma eficiência quase silenciosa. Vi os hóspedes saírem de suas vilas, vestidos para o café da manhã como se fossem posar para um editorial. Vi minha família surgir sob o sol com a arrogância de quem acha que todos os cantos pertencem a eles. Meu pai caminhava com a segurança de um homem convicto de que tinha direito inalienável àquele paraíso particular. Minha mãe deslizava ao lado, acenando para o staff como se fosse uma rainha abençoando súditos. Logo atrás vinham meu irmão e a esposa, enquanto as crianças corriam adiante, rindo sem perceber os muros invisíveis que haviam erguido para excluir quem não lhes interessava. Eles pareciam completos, felizes. Parecia que nada faltava. Sentei-me no carro e repeti para mim mesmo o motivo daquela vigilância. Aquele retrato não era pequeno, e essa foi a primeira mentira que desmoronou sem que ninguém precisasse empurrá-la. Eu já tinha pesquisado antes de sair de casa, havia lido cada descrição no site, vilas amplas, jardins a perder de vista, hectares de paisagismo impecável. Não se tratava de um encontro modesto, apertado em acomodações limitadas. Ali sobra espaço, então por que não havia lugar para mim? Essa resposta eu pretendia buscar a qualquer custo. Era como se o luxo fosse um disfarce para a exclusividade, cada detalhe ali parecia gritar ostentação enquanto, por dentro, o orçamento apertava. Eu quase ri de novo só de pensar nisso, mas me contive. Naquela manhã, um dos sócios do meu pai soltou uma piada no café da manhã. Este lugar é tão imenso que a gente pode até se perder por dias e ninguém vai dar falta.
O gerente, sempre educado, sorriu e fez questão de lembrar que ainda havia algumas vilas livres para quem quisesse mais privacidade. Foi só um instante de silêncio à mesa, rápido demais para alguém questionar o comentário em voz alta, mas suficiente para a mentira rachar. Como sempre, meu pai se recuperou num piscar de olhos. Fez um comentário afiado sobre como a turma era do tamanho perfeito, que encontros mais íntimos tinham outra alma e pronto, assunto encerrado. Mas eu aposto que ele sentiu aquele segundo de vulnerabilidade, aquela brecha em que alguém poderia ter perguntado por que, com tanto espaço, a filha dele não estava ali. Minha mãe também percebeu. Ela sempre foi melhor em redirecionar conversas e garantir que ninguém notasse as falhas na pintura perfeita da nossa família. Mas, por mais que se planeje, não se consegue prever tudo. Mais cedo ou mais tarde, aparece alguém para tocar no ponto sensível que você achava ter disfarçado. Foi naquele fim de manhã, à beira da piscina, que uma das sócias, a Catherine, puxou papo sobre família. A conversa deslizou pelos temas de praxe, quantos filhos cada um tinha, o que eles faziam. Minha mãe sorriu e disse que tinha 2, um menino e uma menina. Catherine quis saber dos 2. Primeiro falou-se do meu irmão, carreira brilhante, família consolidada, herdeiro oficial dos negócios. Ela descreveu cada conquista dele como se já estivesse inscrita em bronze. Então veio a pergunta sobre mim e a sua filha? Inofensiva, curiosa, quase protocolar. Imagino o sorriso da minha mãe vacilando. Ela respirou fundo, ajeitou a bolsa no colo e soltou um "ela mora longe, não a vemos com a frequência que gostaríamos." Nada mais. Sem anedotas, sem troféus, sem orgulho estampado. Um aceno superficial antes de retomar orgulhosa o discurso sobre meu irmão. Na narrativa deles, eu era apenas um rodapé, algo a ser mencionado e deixado para trás. Enquanto meus pais teciam aquela história impecável, eu permaneci no carro, estacionado alguns metros adiante. Observava tudo, à espera de um momento que eu ainda não sabia nomear. Surpreendeu-me não sentir nervosismo. Achei que sentiria um frio na barriga ao invadir, sem convite, aquele cenário em que eu já tinha sido declarada indesejada. Em vez disso, senti uma serenidade estranha, como se, enfim, estivesse fazendo algo que de verdade me importava. Fazia todo sentido em vez de continuar aceitando as migalhas que me lançavam. Por volta do meio-dia, avistei o gerente cruzando os jardins, em conversa séria com um dos funcionários. Ele apontava em direção à extremidade oeste da propriedade, onde ficavam as vilas privadas. O atendente assentiu e desapareceu naquela direção. Só mais tarde descobri do que se tratava. Existia uma vila separada, reservada em nome diferente, um nome que a equipe conhecia, mas que jamais mencionara a família reunida na casa principal. Era ali, naquela vila silenciosa e impecável, que esperava quem não deveria estar ali. Minha família acreditava controlar a lista de convidados, tinha convicção de conhecer todos os presentes no retiro. Orgulhavam-se de ter excluído justamente a única pessoa capaz de estragar o quadro perfeito. Mas eles não eram donos daquele lugar, estavam apenas alugando. Alguém, afinal, chegara primeiro. Naquela noite, enquanto meus parentes se sentavam para o jantar, segui dirigindo até o fim da estrada. Estacionei onde ninguém me veria, caminhei até a entrada secundária, o ponto em que o pessoal de serviço me reconheceria, mas minha família jamais me esperaria. As janelas da vila principal brilhavam com risadas, tilintar de taças e murmúrios alegres. Ouvi a voz do meu pai sobressair-se em alguma piada que todos fingiam achar fascinante. Eram brindes à família, palmas à perfeição do encontro, sorrisos convencidos. E ali, fora do quadro, estava a filha que eles tinham apagado. Não entrei naquela noite. Não me apresentei. Fui direto para a minha vila, a que sempre estivera lá, à espera de alguém que eles nunca admitiram. Fui recebida pelo staff pelo meu nome, como se voltasse para casa após uma longa viagem. Encontraram cada toalha, cada travesseiro exatamente do jeito que eu gostava. Pela primeira vez em muito tempo, senti que pertencia a um lugar. Não porque minha família se deu espaço para mim, mas porque eu mesmo o reivindiquei. O espaço que eles juravam não ter sempre existira, só não havia espaço para a filha que eles desejavam. Mesmo assim, dormir foi impossível.
Não pelo estrago que fizeram ao invadir sem aviso, mas pelos anos, décadas, quase de lições silenciosas que me levaram até ali. Aprendi a ser excluída sem protestar, a desaparecer sem fazer barulho. À meia-noite, peguei o celular e vi uma mensagem da minha mãe brilhando na escuridão. Espero que esteja tendo um ótimo Natal. Estamos pensando em você. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma referência ao retiro. Apenas uma nota estratégica para aninhar a própria consciência, sem oferecer-me um lugar à mesa. Não respondi. Por anos, devolvi mentiras alegres para tranquilizá-los, para adoçar meu esquecimento. Mas não esta noite. Foi aí que lembrei, aos 8 anos, quando pela primeira vez entendi o meu papel e íamos embora para uma viagem, e meu pai estava ao lado do carro. Eu olhei para os 4 bancos do carro e, em seguida, para mim mesma, 5 pessoas, 4 assentos. Matemática simples, disse ele dando de ombros. Ninguém sequer me lançou um olhar, esperavam apenas que eu aceitasse meu posto de que fica para trás. Minhas mãos pesavam nos meus ombros quando minha mãe se ajoelhou diante de mim. Entende, né? Prometemos que traremos algo bacana para você. Assenti, porque aquele era o roteiro que eu conhecia de cor. Eles partiram rindo e trocando piadas internas, e eu fiquei ali, segurando um chaveiro de posto de gasolina. Aquela lembrancinha barata era meu bilhete de entrada para as lembranças das quais eu jamais fiz parte. Aos 15 anos, decidi ensaiar uma fuga desse script amargo. Durante a reunião para planejar as férias, quando falaram de espaço limitado e orçamento apertado, soltei: quero ir também. Não é justo que eu seja sempre deixada para trás. O mundo congelou ao meu redor. Silêncio gélido, sufocante, como se eu houvesse cometido um crime ao expor a verdade. Minha mãe suspirou, exausta, como se carregar um filho difícil fosse seu peso diário. Porque você complica tudo? Porque não consegue entender? Meu pai permaneceu em silêncio, olhando-me com um cansaço que beirava a decepção profunda, não por me deixarem de fora, mas por eu ousar notá-lo. Eu me encolhi e pedi desculpas na hora, devolvendo meu excesso de vontade com um sorriso de quem não quer confusão. Passei a semana inteira me oferecendo para tudo, falando pouco, tornando-me invisível. Você é tão fácil de lidar, elogiavam. Eu não era fácil por natureza, mas por necessidade. Aprendi que desejo algum seria um luxo que ameaçava meu lugar na família. Com o tempo, abandonei qualquer expectativa. Ligações de aniversário, convites de fim de ano, tudo virou hábito de uma eu que ninguém precisava se preocupar em convidar. Tornei-me a filha que podia ser apagada com um SMS de 12 palavras e se limitava a responder ok. Quando vi a mensagem não respondida da minha mãe, me detive na cama. A velha o teria rebatido com emojis e exclamações para disfarçar a mágoa. A nova versão, entretanto, finalmente compreendeu que meu silêncio não era paz, mas um muro de proteção. Na manhã seguinte acordei antes do sol nascer, assisti a luz invadir suavemente toda a minha suíte e preparei-me para algo que eu ainda não sabia definir. Quando desci em direção ao salão principal do retiro, minha família já estava a todo vapor. Fiquei um pouco afastada, não por medo, mas para observar. Aquele era o mundo que construíram sem mim. Meu pai circulava entre os convidados, cumprimentando, apresentando, assumindo o papel de anfitrião, ainda que fosse apenas mais um hóspede ali. Havia algo em sua postura, no aperto firme de mão, no brilho nos olhos de quem faz todo mundo crer que é indispensável. E, ao lado dele, meu irmão absorvia cada gesto, cada tom de voz, como se estudasse o manual do pai para um dia repetir o espetáculo. No centro daquela sala reluzente, éramos nós e mais ninguém importava. Os funcionários deslizavam ao nosso redor com uma habilidade ensaiada, ofereciam taças de champanhe, ajustavam cadeiras, antecipavam cada desejo antes mesmo de termos tempo de expressá-lo. Profissionais, impassíveis, tratavam todos com a mesma cortesia. Mas reparei em algo ínfimo. Vi uma atendente atender o telefone perto da entrada, notei como sua postura se enrijeceu, a voz baixou, o leve aceno de cabeça. Sim, claro, está tudo preparado. Aquilo não tinha nada a ver com a minha família. Mais tarde, quando um dos sócios do meu pai pediu outra mesa para o jantar, veio um pedido de desculpas sincero. Desculpe, essa área já foi reservada. Podemos oferecer esta alternativa. O convidado ficou surpreso, meu pai ainda mais.
Em lugares como aquele, não se ouvia um não tão facilmente. A mudança foi minúscula, quase imperceptível, mas eu percebi. O mundo que meu pai achava girar ao redor dele rodava noutra órbita. Meu irmão também sentiu desconforto. Ele, acostumado a ser o centro das atenções, viu-se sem a imediata prontidão dos funcionários. Aquela resistência sutil era novidade para ele. Quem está usando a ala oeste? Perguntou um convidado habitual, num tom casual. Ninguém, respondeu a atendente, sem se abalar. Os olhos do meu pai estreitaram-se. Não fizeram mais perguntas, mas pude vê-lo recalculando mentalmente cada passo, tentando entender por que um espaço que achava sob seu domínio escapava ao seu controle. Naquela manhã, afastei-me da agitação familiar e explorei outra ala do retiro. Ali, fui recebida com afeto. Chamaram-me pelo nome sem consultar listas, ajustaram o tom de voz, a velocidade das palavras, a atenção. Enquanto minha família encenava sua importância, eu era simplesmente reconhecida. No almoço, vi meu pai escanear o salão como quem busca algo ou alguém. Será que procurava o misterioso hóspede que parecia reinar na casa? Seus parceiros já comentavam as pequenas inconsistências, respostas mais rápidas a certas mesas, espaços sempre livres para rostos que ninguém conhecia. Eu pensei que seu pai conhecia todo mundo aqui, cochichou uma das parceiras ao meu irmão. Ele esboçou um sorriso, mas seus olhos traíram a dúvida. Deve ser só um ajuste na programação, murmurou. Mas não era. Lá no fundo, ele sabia, minha mãe fazia malabarismos para manter tudo em ordem e essa, afinal, sempre foi sua função, costurar cada frágil detalhe antes que desmoronasse. As rachaduras garantiam que tudo parecesse perfeito, impediam qualquer olhar mais atento de notar algo que pudesse abalar a superfície. Ela dominava essa arte, vivia fazendo isso há tempo, moldando a realidade para que ninguém percebesse o que não devia ser visto. Mas até ela tinha limites, não conseguiu controlar o que não compreendia. Naquela tarde, observei-a parando à entrada do ala oeste, onde ficava minha vila. Ela ficou ali, imóvel, fitando a trilha à sua frente como quem tenta alcançar algo que insiste em escapar. Um funcionário se aproximou, gentilmente oferecendo ajuda. Ela balançou a cabeça, disse que só queria dar uma volta, mas sua expressão denunciava outra história, um lampejo de confusão ou talvez o reconhecimento de um padrão que escapava à sua lógica. Sem mais, afastou-se, sem avançar um passo. No jantar, senti a atmosfera mudar. A confiança fácil do primeiro dia ainda existia, mas havia algo rastejando por baixo, sutil e ameaçador. Meu pai ria alto demais, meu irmão falava com uma pressa nervosa, os parceiros que nos acompanhavam faziam perguntas antes simples, agora cheias de nuances. Que propriedade magnífica, como a encontraram? Diante daquele questionamento, meu pai iniciou seu discurso de sempre, conexões, indicações, a importância de cultivar relacionamentos em lugares exclusivos. Contudo, notei que ele nunca disse ser frequentador assíduo, nunca afirmou ter um vínculo antigo com o retiro, porque, de fato, não tinha. Eu, sim, tinha essa vantagem. Enquanto eles se mediam, tentando descobrir quem comandava aquele universo, eu já estava por dentro dele. O castelo de certezas que eles ergueram era menos sólido do que imaginavam, e eu sabia que, a qualquer momento, suas fundações vacilariam. No segundo dia completo de estadia, minha família começou a reagir a algo impossível de nomear. Bastava observar seus gestos, movimentos mais rápidos, atitudes deliberadas, como se tentassem retomar algo que lhes escapava pelos dedos. Naquela manhã, meu pai chamou o gerente para um encontro na casa principal. Soube dos detalhes depois, através de um membro da equipe que, ao longo dos anos, tornou-se quase um aliado meu. Ele disse que meu pai queria acertar os detalhes da estadia, garantir que tudo estivesse em ordem, reafirmar, sobretudo para si mesmo, que ali fazia diferença. O gerente, educado e profissional, manteve-se impassível. Há algum problema com as acomodações? Não, nenhuma, meu pai acenou, como se a pergunta fosse desnecessária. Só queria confirmar se nosso grupo está sendo bem atendido. Claro, cuidamos de todos os nossos hóspedes, respondeu o gerente com calma. Todos, sem exceção. Não há tratamento especial para seu grupo ou para você em particular. Todos são iguais.
Meu pai não deixou passar a sutileza. Imaginei-o forçando um sorriso, mudando de assunto com elegância, fingindo que saíra vitorioso. Mas eu sabia, ele sentiu o chão tremer sob os pés. Meu irmão, por sua vez, não teve a mesma habilidade. Criado na ideia de que o mundo se ajeitaria ao seu comando, não suportou o silêncio firme do gerente. Aquela manhã ele já estava a mil para remarcar uma reunião de negócios, pressionando, exigindo, como quem não aceita nunca um não. Na manhã seguinte, meu irmão voltou a se dirigir ao funcionário da recepção, pedindo para trocar de lugar, queria a vista espetacular que havia vislumbrado no dia anterior. Esse espaço já está reservado, explicou o atendente, sem levantar a voz. Reservado para quem? Ele insistiu, tentando disfarçar a irritação que se espalhava no rosto. Mas o funcionário permaneceu inabalável. Desculpe o transtorno, mas não podemos atender a esse pedido. Era a primeira vez que meu irmão se deparava com um não. Toda a vida, ele tivera as melhores opções, a fila sempre andou mais rápido para ele. A discussão arrefeceu quando ele murmurou que não era nada demais, mas eu sabia o quanto aquilo o incomodara. Ouvi suas reclamações depois, ao telefone com a esposa, e percebi o tom ácido quando falava do pessoal mal preparado ali. Minha mãe logo entrou em cena, como sempre fazia. Confeccionou desculpas, sugeriu que o retiro estava lotado demais naquela época do ano e mudou suavemente de assunto. Ela carregava milagres no olhar, mantendo a conversa sempre em movimento, afastando o olhar curioso de todos os detalhes incômodos que iam se acumulando. Mas nem mesmo sua habilidade diplomática pôde conter o que aconteceu naquela noite. Havia um jantar em grupo, com todos os parceiros reunidos. Meu pai vinha-se preparando para aquele momento há dias, planejando um grande anúncio sobre a empresa e o papel futuro de meu irmão, um discurso que, supunha, selaria de vez seu legado. Antes que ele mesmo começasse, porém, uma das parceiras comentou algo que vira à tarde. Uma mulher passeando pela ala privada, acompanhada por funcionários que a seguiam a uma distância respeitosa, tratando-a como alguém de extrema importância. Não sabia que tínhamos outros convidados ilustres por aqui, disse ela a meu pai. Tem alguém que devêssemos conhecer? O sorriso dele congelou no rosto. Como assim? Murmurou. A moça da ala oeste, muito elegante. Parecia ser muito conhecida pelo staff. Minha mãe, sem perder tempo, interveio. Há visitantes de todos os tipos, é um destino muito procurado. Mas a dúvida já se espalhara pela mesa como sombra ao entardecer. Quem seria aquela mulher? Quem poderia ter status ainda maior que o nosso grupo? Alguém sugeriu que a apresentassem, afinal, networking era justamente o propósito de encontros como aquele. Meu pai concordou, mas seus olhos entregavam um nervosismo. Ele não fazia ideia de quem circulava pela ala oeste, não dominava aquela parte do jogo. Mais tarde, vaguei pelos corredores comuns, só por alguns minutos, tempo suficiente para os funcionários me cumprimentarem pelo nome, tempo suficiente para minha família, à distância, perceber que eu também existia ali. Não troquei palavras nem olhares longos, apenas atravessei aquele microcosmo alheio como se, finalmente, pertencesse ao lugar. Foi meu irmão quem me viu primeiro. Observei o rosto dele passar da confusão ao reconhecimento, até chegar a algo próximo de medo. E ali, naquele instante, percebi que nada mais seria como antes. Meu pai conversava com o gerente na entrada do saguão principal, apontando para algo que eu não chegava a distinguir. Seu tom misturava cortesia e firmeza, o timbre que ele aperfeiçoou ao longo dos anos para obter sempre o que quer. Ao lado dele, meu irmão cruzava os braços, com o ar convicto de quem nunca ouviu um não decente na vida. Entre cochichos e olhares desconfiados, mencionavam a taça de vinho de ontem à noite, o riso contido dos casais vizinhos, os rumores que começavam a se espalhar. Quem, afinal, éramos nós ali? O gerente ouvia cada palavra com paciência diplomática, acenando a cabeça no momento exato para não faltar polidez. Mas não prometia desculpas nem dava explicações. E foi então que eu entrei. Não atravessei a porta aos tropeços, nem fiz gesto artístico querendo chamar atenção. Simplesmente caminhei pelo salão com a naturalidade de quem pertence àquele lugar. Vi o gerente erguer a postura num relâmpago sutil, 1 cm mais de tronco ereto, uma expressão que deixou de ser mera neutralidade para se transformar em reconhecimento genuíno. Senhorita Reed, anunciou ele, a voz ecoando calma e clara pelo lobby.
Seja bem-vinda de volta. Sua vila privativa está pronta, como de costume. O saguão inteiro prendeu a respiração. Não era aquele silêncio nebuloso que surge quando dois assuntos coincidem no mesmo ar, era o silêncio que tudo desacelera, reconfigura o mundo em tempo real. Os olhares se fixaram em mim e eu pude ver a perplexidade no rosto de meu pai se transformando num lampejo de algo mais sombrio. A compostura calculada de minha mãe começava a rachar nas bordas, enquanto meu irmão cerrava o maxilar, as veias da garganta saltando numa disputa muda entre raiva e receio. Ao meu costume. Duas palavrinhas martelaram no ar como uma sentença. Ela não era minha primeira visita e nem um evento especial. A música daquela fórmula tinha sido reservada aos clientes habituais, aos nomes que o resort reconhecia pelo sorriso e pelo cartão de hóspede. Trabalhara para ser lembrada assim. Agradeci ao gerente, recebi a chave sem desviar os olhos de ninguém. Nem um relance para minha família desconcertada. Eu, afinal, tinha um quarto à minha espera e um lugar que, ao que tudo indicava, nunca deixaria de ser meu. Senti seus olhares cravados em mim, as perguntas não ditas pairando no ar. Observei o discurso bem ensaiado que eles construíram sobre si próprios, começando a ruir. Foi então que uma das sócias, que estava perto do meu pai e ouvira cada palavra, se virou para ele com aquela expressão de quem se dá conta de ter sido enganada. Eu pensei que sua filha não poderia vir este ano, disse ela, com um tom de espanto contido. Meu pai não respondeu de imediato. Imagino que ainda estivesse processando a cena, tentando entender como a filha que ele mesmo excluíra da lista de convidados tinha chegado ali, recebida com sorrisos e palavras de boas-vindas como se fosse hóspede antiga. Deve ter havido um mal-entendido, tentou emendar minha mãe, sempre mais rápida que ele para costurar uma justificativa. Mas o pedido de perdão não convenceu. Era nítido no rosto daquela sócia e nos olhares de todos ao redor que eles já haviam compreendido o significado real daquilo tudo. Meu irmão abriu a boca, cheio de perguntas. Como eu tinha chegado ali? Por que não contara nada? O que eu estava fazendo naquele retiro? Mas eu já me afastava, acompanhando a funcionária que me conduzia à minha vila. Não devia explicações a ninguém. Atrás de mim, as vozes se perdiam em fragmentos, o tom abrupto do meu pai, as tentativas em vão da minha mãe de mudar de assunto, o burburinho discreto dos convidados redesenhando as dinâmicas da família Reed. Quando finalmente cheguei à minha vila, o assunto já se espalhara. Não era boato, mas simples observação. Todos viram o choque estampado no rosto de quem, até então, acreditava controlar cada detalhe. A filha que não podia vir não estava apenas presente. Ela já parecia moradora antiga daquele lugar, íntima do gerente, tratada pelo nome, acolhida como velha amiga. Sentei-me e deixei que aquela nova realidade me envolvesse. Não planejei nada daquilo, não decorei falas para o gerente ou ensaiei o constrangimento dos meus pais. Apenas apareci e a verdade falou por si. Durante anos, eles me disseram que eu não cabia, que não pertencia, que não merecia um lugar à mesa. E o que eu fiz? Enquanto escutava aquelas frases, estive ocupada construindo minha própria mesa. As horas seguintes foram um caos disfarçado de serenidade. Soube depois, em recortes de conversa, como meus pais se recolheram na vila deles, fecharam a porta e permaneceram lá. Os risos e as trocas de cartão de visita que marcaram os primeiros dias do retiro silenciaram como se alguém tivesse apertado um botão. Eles tentavam compreender o inexplicável, como eu havia conseguido uma vila particular naquele lugar? Como virar a convidada que chega e já é recebida de braços abertos? Mas, acima de tudo, penso que buscavam uma forma de apagar o que vira, de minimizar o estrago, de fechar os olhos para algo que definitivamente não cabia no roteiro que haviam escrito para nós. Naquela tarde, meu pai me ligou. Deixei a chamada rolar até cair na caixa postal. A mensagem que ele deixou soava contida, mas deixava transparecer o nervosismo controlado à força. Precisamos conversar sobre isso. Aparecer aqui assim não é adequado. Me liga. Parecia que eu é que havia cometido uma gafe imperdoável, como se chegasse a um retiro fosse mais ultrajante do que descobrir que não havia vaga para mim nas reuniões de fim de ano da minha própria família. Pouco depois, minha mãe mandou um texto mais suave, quase diplomático. Que tal conversarmos a sós para esclarecer tudo? Também ignorei.
Meu irmão não me procurou diretamente, mas notei que um dos funcionários comentava sobre suas investidas. Ele quer saber há quanto tempo você está vindo aqui, que tipo de convite você tem, como conseguiu entrar nesse mundo que ele reputava como seu exclusivo. E não eram apenas eles. Os sócios também se entreolhavam curiosos, sussurrando perguntas educadas sobre aquele mistério, uma filha mencionada de relance que, agora presente, tornava-se o centro das atenções no retiro. Seu ar de enigma ofuscava qualquer pauta de negócios que meu pai pudesse tentar impor à mesa de jantar. Foi ali, naquela mesma noite, que minha família tentou controlar o dano. Meu pai se aproximou de uma das sócias, no salão iluminado por candelabros, e se inclinou para cochichar uma explicação convincente. Aconteceu um mal-entendido, uma mudança de última hora, ela ouvia, assentia educadamente, mas não ofereceu o conforto que ele buscava. Limitou-se a balbuciar algo neutro e em seguida desviou o olhar para outro assunto. Então entendi o que ninguém admitiria. Ali ele não era um anfitrião, mas um convidado. Não tinha autoridade de dono, e aqueles que ele tentava impressionar formariam suas próprias opiniões, fosse lá o que fosse. Meu irmão, por sua vez, optou por uma abordagem diferente. Cerrou um dos funcionários nos corredores adjacentes e começou a interrogar sobre a ala oeste, quem a ocupava, que tipo de acesso os hóspedes tinham e há quanto tempo tudo aquilo acontecia. O funcionário, firme mas gentil, repetia: "Sinto muito, mas não posso comentar sobre as acomodações dos outros convidados." Meu irmão aumentava o tom, o semblante se fechava, a voz tremia de impaciência. Mas nada o fez recuar. Como um muro intransponível, o funcionário manteve a mesma recusa polida até se retirar. Eu observava de longe. Lembrei todas as vezes em que vi meu irmão sair vitorioso, manipulando, encantando ou cooptando sua vontade em qualquer situação. Mas ali, diante desse sistema, o sobrenome, as conexões e o dinheiro do nosso pai não valiam nada. Naquela noite, um dos sócios sussurrou, voltando-se para mim com um olhar meio divertido: "Você está começando a tornar tudo bem mais interessante, mas minha família já tinha descoberto a verdade incomoda. Nem todo poder sobrevive intacto quando se perde o controle da própria história." Uma observação circulou pelo grupo como um incêndio descontrolado. A família Reed era mais complicada do que permitiam supor. Não era exatamente um insulto, apenas uma constatação, mas, no mundo dos negócios, das alianças estratégicas e dos relacionamentos minuciosamente cultivados, aquilo soou devastador. Meu pai havia passado anos construindo a imagem de patriarca de um clã de sucesso e união inabalável. Agora, essa imagem tinha fissuras que todo mundo enxergava. Confesso que não senti prazer no desconforto alheio. Surpreendeu-me não experimentar aquela sensação de vitória que eu acreditava merecer. Em vez disso, senti um cansaço profundo, cansada de representar um papel, de ser o segredo que tentavam esconder, de vê-los se esforçando para proteger uma ilusão que, no fundo, nunca me incluíra. Mas, junto a essa exaustão, veio uma estranha sensação de liberdade. A opinião deles sobre mim deixara de ser um problema meu. O enredo que contavam para dormir era assunto deles, não meu. Voltei para a minha vila e dormi melhor do que em anos. No dia seguinte, algo mudou, não na minha família, que continuava a rondar freneticamente, buscando recuperar o controle da narrativa, mas no mundo ao nosso redor. As pessoas começaram a enxergar as coisas de outra forma. Tudo começou com um convite. Diana, uma das sócias que ergueu sua empresa do zero, me chamou para tomar café da manhã sós, longe do resto do grupo. Aceitei. Marcamos encontro num canto tranquilo do retiro, onde os funcionários apareciam sem ser solicitados e a luz da manhã entrava pelas janelas com um brilho perfeito. Diana tinha tudo o que os Reed valorizavam: sucesso, conexões, poder de abrir portas só por mencionar um nome. Mas, em vez de desprezo ou curiosidade vazia, ela demonstrou genuíno interesse. "Não sabia que os Reed tinham uma filha tão interessante", disse ela, sem ironia. "Eles não costumam divulgar isso", respondi, com um sorriso contido. Conversamos por horas sobre o meu trabalho, as escolhas que me trouxeram até ali e o fato de eu ser agora uma presença constante num retiro que meus pais julgavam território exclusivo. Ela não pediu explicações sobre o meu relacionamento com eles, nem quis saber dos dramas familiares. Tratou-me simplesmente como eu era, alguém com uma história própria.
No fim do café, Diana deixou uma frase marcada na minha memória: sei o que é ser subestimada por quem devia saber melhor. A melhor vingança não é provar que estavam errados, é construir algo tão sólido que a opinião deles pare de ter importância. Pela primeira vez, percebi que alguém enxergara em mim o valor que meus pais jamais se deram ao trabalho de descobrir. E, a partir daquele instante, senti-me pronta para erguer algo que, desta vez, ninguém conseguiria pagar. Naquela manhã, do alto da colina, vi minha família reunida à distância, observando cada gesto meu. Eles haviam-me visto ao lado de Diana, caminhando e conversando como se fôssemos velhas amigas, como se eu, finalmente, pertencesse a um mundo que sempre me parecia vedado. Vi meu irmão ensaiar uma aproximação. Ele se apresentou, apertou a mão de Diana e tentou aplicar seu velho charme de salão. Ela retribuiu a gentileza com educação, mas em seguida se afastou, deixando-o ali, parado, como quem percebe que as regras de sempre talvez não sirvam para todos os lugares. Naquele mesmo dia, fui convidada para um encontro reservado, um pequeno círculo de frequentadores antigos deste retiro, gente que fazia negócios e mantinha segredos num laço de confiança silenciosa. Minha família não estava no convite. Talvez nem soubessem dessa reunião e, se soubessem, devia ter doído tanto quanto todas as outras exclusões que me marcaram na infância, quando me diziam que não havia espaço para mim. Mas, poucos dias antes, eu já havia construído meu próprio espaço, erguido com anos de trabalho discreto que ninguém na família reparava. Quando Diana fez a apresentação formal, descreveu minhas conquistas e sugeriu possíveis parcerias, ninguém perguntou sobre os raids. Ninguém falava da rivalidade, dos dramas de família. Eles queriam saber de mim quem eu era e o que eu podia oferecer. Pela primeira vez, deixei de ser a filha do Sr. Reid ou a irmã do garoto metido. Eu era apenas eu mesma, completa. Voltei em silêncio para minha vila naquela noite com um sentimento novo, uma paz que não era triunfo nem vingança, mas liberdade. Durante anos lutei por um lugar num lar que não me queria, sem perceber, havia outros lugares onde meu valor era reconhecido. Minha família, tão ocupada em me excluir, não notou que eu não precisava mais da aprovação deles. Na manhã seguinte, o castelo meticuloso de meu pai começou a ruir, não em explosões nem brados, mas num sussurro. Um parceiro ligou para adiar uma reunião, outro cancelou sem explicações e, em seguida, 2 potenciais investidores ficaram indisponíveis. Conversas promissoras estalaram e se calaram. Ninguém necessariamente mencionou minha presença no jantar, as trocas de olhares ou os cochichos nos corredores. Mas, tijolo por tijolo, o mundo cuidadosamente construído por meu pai desabava sobre fundamentos enfraquecidos, enquanto eu caminhava confiante rumo ao meu próprio futuro. Desde que cheguei de surpresa, algo mudou no ar. Meus pais começaram a ficar ocupados demais, inacessíveis. Meu pai, teimoso, não entendia. Passava horas ao telefone, enviava e-mails atrás de e-mails, tentando reconstruir aquelas pontes que achava ter erguido durante o retiro. Mas as respostas foram ficando cada vez mais frias, o entusiasmo se apagou e, um por um, os caminhos que pareciam abertos se fecharam. Meu irmão vivia situação parecida, uma parceria que ele vinha cultivando há meses esfriou de repente, o sócio que antes parecia tão empolgado manteve distância com a educação. Sua mulher, mais atenta, percebeu primeiro. Lembro dela perguntando, aflita, o que estava errado, porque todos agiam de modo tão estranho. Ele não soube o que responder. Admitir o óbvio, que o mundo que haviam erguido não era tão sólido quanto pensavam, parecia impossível. Na tarde seguinte, minha mãe veio falar comigo. Me encontrou numa das trilhas, longe do burburinho do hotel. Quando me viu, eu não saí andando, algo me dizia para ficar. Precisamos conversar, ela disse, num tom que eu não reconhecia. Sobre o quê? Perguntei e ela fez um gesto amplo, envolvendo o retiro, a crise, tudo. Isso aqui não era para ter acontecido. E como era para acontecer? Eu queria mesmo saber. Ela me olhou com olhos quase espantados, como se visse um fantasma que julgava perdido há anos. Não sei, admitiu. Mas não assim. A sinceridade daquele instante durou um salto de tempo. Então, voltou a velha fala. Sua aparição deixou tudo muito difícil para seu pai, para todos nós. Não entendo por que fez isso. Era a mesma estratégia de sempre, apontar para mim como se eu fosse a causa de tudo.
Expliquei que não fiz nada além de aparecer, mas ela nem sabia como refutar. Vi a frustração brilhar nos olhos dela, à procura de razões para me culpar, e me afastei antes que ela tentasse outro ataque. Mais tarde, no jantar, veio o golpe final. Uma das parceiras que meu pai mais queria impressionar se aproximou de mim de forma cortês e profissional. Ela só queria se apresentar direito, dizer que tinha ouvido coisas boas sobre o meu trabalho e que adoraria manter contato. Entregou-me seu cartão, combinou de nos falar novamente e, pela primeira vez naquela viagem, me tratou como alguém importante. Meu pai assistia a tudo do outro lado da sala. Não sei o que se passou dentro dele, se foi raiva, arrependimento ou algo que nem tinha nome, mas sei que ele viu a mulher que ele tanto batalhara para conquistar escolher falar comigo, a filha que ele deixara de lado, sentar-se à minha mesa e sorrir. Ali, a balança de poder inclinou-se fora de controle. Mais tarde naquela noite, meu irmão foi direto ao ponto. Encontrou-me em frente à minha vila, olhando para as estrelas. "O que você está fazendo aqui?", exigiu. "Qual é o seu jogo?" "Não tenho jogo algum", respondi, ainda admirando o céu pontilhado de luz. "Então por que está nos fazendo passar por isso?" Sua voz tremia entre a raiva e a dor, como se todo o esforço dele e de nosso pai tivesse ruído por minha causa. E, no silêncio que se seguiu, restou apenas a verdade: eu só apareci. E isso, para eles, foi suficiente para virar o mundo de cabeça para baixo. Em uma noite silenciosa, na penumbra de seus pensamentos, ela não se deixava levar pela ansiedade dos conflitos familiares. Ao contrário, refletia sobre a luta pela aceitação, pelo reconhecimento que sempre parecia escapar entre os dedos. Aquela vivência familiar, onde seus esforços pareciam em vão, eram coisas que ela carregava consigo ao longo dos anos. Era ali, no escuro, que a compreensão começou a florescer, a percepção de que a validação que buscou toda a vida não viria de quem sempre esteve ao seu redor, mas de fora. Dias após um retiro que mexeu com seus sentimentos, o telefone tocou. O ringue ressoava como um eco distante da história que compartilhavam, mas que parecia tão estranha agora. "Precisamos conversar", disse sua mãe, com um tom que prometia mais profundidade do que as conversas vazias de passado. O que poderia ter sido, no entanto, foi uma demonstração de confusão. Era o mais próximo que chegara de reconhecer que algo estava errado. Enquanto escutava sua mãe com o fone pressionado contra o ouvido, ela ponderou sobre o que dizer. A imaginação havia-lhe fornecido tantos cenários para esse encontro, cada um ensaiando a forma como as feridas poderiam ser expostas, como o desgosto poderia ser validado. Mas ao alcançar aquele momento, o desejo de explicar se dissipou. "Não acho que conversar irá ajudar", ela disse. A verdade era que mais palavras poderiam aprofundar o abismo e o ciclo de defesa e ataque apenas intensificaria o que já estava dolorido. A mãe insistiu, prometendo que queria compreender, mas seu pensamento a fez perceber que ouvir nunca seria o mesmo que mudar. Essas palavras soavam só como um convite para que ela desabafasse, enquanto a velha estrutura familiar tentava voltar ao que sempre fora. "Estou bem", ela disse simplesmente. "Não estou mais irritada. Só estou cansada." A resposta havia sido clara, cansada de lutar por um espaço que nunca existiu. O silêncio que se seguiu era pesado, carregando 3 décadas de escolhas que ainda reverberavam naquelas conversas. Sua mãe, incapaz de responder, deixou que a distância se instalasse entre elas. Mais tarde, seu pai se manifestou com uma mensagem breve, um e-mail cheio de formalidades que apenas desejava tratar o que ocorrera no retiro. Não havia espaço para desculpas, nem menções ao que tanto machucou. Era somente um desejo de controlar a situação, de evitar que sentimentos reais emergissem e, talvez, desgastassem a fachada familiar que ambos respeitavam. E quando seu irmão decidiu se manifestar, optou por outro caminho, enviando uma mensagem longa e reflexiva. O peso daquelas palavras estava prestes a se desenrolar e ela sabia que mais um capítulo na história da família estava prestes a começar, com suas complexidades e desafios. A busca por compreensão e aceitação continuava, mesmo diante das adversidades, e no fundo, ela se lembrava que a verdadeira força poderia vir de sua escolha em abraçar sua própria voz. Pelo nosso grupo de família surgiram aquelas mensagens de sempre, palavras bonitas sobre tempos difíceis, sobre como deveríamos nos unir e seguirmos em frente. Parecia ter tudo o que era certo, mas faltava verdade.
Li cada recado, mas não respondi. Vieram depois as ligações insistentes, as cobranças por e-mail da minha mãe, sugerindo juntarmos todos na Páscoa, um recomeço para varrer a desarmonia para debaixo do tapete. Cada tentativa soava igual, eles queriam voltar ao mesmo ritmo, me enxergando como a filha fácil, aquela que entendia tudo sem questionar. Mas eu já não era essa pessoa. Talvez nunca tivesse sido. Durante tanto tempo, eu ia interpretar um papel que nem mais sabia se me pertencia. Então, mandei uma última mensagem conjunta. Desejo melhor a todos, mas não estou disponível para o tipo de relação que mantínhamos. Se algo mudar de verdade, podemos conversar. Mas não vou desperdiçar energia num enredo que me obriga a encolher. Minha mãe ligou 3 vezes depois disso. Não atendi. Meu pai disparou um último e-mail que apaguei sem abrir. Meu irmão simplesmente desistiu de tentar contato. E eu segui vivendo algo que, tenho certeza, eles não esperavam. Continuei crescendo, construindo minha vida num mundo que reconhecia meu valor, mesmo que eles nunca o tivessem feito. Havia dias em que eu ainda pensava neles, me perguntava se entenderiam que perderam. Sentia o eco dolorido de laços que nunca se formaram direito. Mas recusava-me a voltar aos jantares, ao normal deles, àquele lugar na mesa sempre um pouquinho afastado do centro. Levantei minha própria mesa e ela estava cheia de gente de verdade. 3 meses após o retiro, tentaram mais uma investida. Um amigo em comum me procurou em nome deles, pedindo desculpas pelo mal-entendido e querendo nos reconciliar. Entristecia-me ouvir que anos de exclusão viraram mera troca de pedido errado num restaurante. Agradeci, mas nem pedi para ele levar resposta. Pouco depois, soube por vias profissionais que meu pai enfrentava problemas em algumas parcerias, nada dramático, apenas a erosão lenta da confiança quando questionam sua palavra. Eu não falei nada, não fiz nada. Apenas existi. E quem estivera comigo no retiro soube ver sua face real. Meu irmão também atravessava dificuldades, não era? Eu percebi que, embora eu não fizesse nada escandaloso, nada que virasse manchete ou envergonhasse a família, as portas que antes se abriam com facilidade começavam a cerrar-se. A estrada lisa e desimpedida, que por toda a minha vida fora cuidadosamente alisada, de repente exibia pedregulhos que eu mesmo não havia colocado ali. Acontece que, quando parei de estender a mão para ajudar, de amaciar conflitos, de tornar a vida dos meus mais fácil mesmo à custa do meu próprio conforto, levei um choque. Era um peso enorme que eu carregava sem nem me dar conta, até o instante em que simplesmente o larguei. Lembro-me de embalar o celular na palma da mão, a ponta do dedo flutuando sobre o contato da minha mãe, porque era o aniversário dela. Ainda guardava na memória a mulher que me deixava aconchegado na cama, que murmurava "eu te amo" de um jeito que parecia sincero, antes desse amor se tornar moeda de troca. Mas, de repente, tive a coragem de pousar o aparelho sem ligar. Não era vingança, nem desejo de fazê-la sofrer, era apenas a constatação de que eu não podia mais estender meu braço em busca de quem só segurava minha mão por conveniência. Depois daquele retiro, minha vida ganhou outra melodia, silêncio na medida certa, trabalho que faz sentido, conexões genuínas e a paz deliciosa de quem largou a corrida pela aprovação alheia. Quando alguém me pergunta da família, respondo que sim, eu a tenho, mas não somos próximos. Quase todo mundo entende o que isso quer dizer sem precisar de mais detalhes. Quem insiste no "mas conta tudo" costuma ter suas próprias feridas domésticas, sabe bem como é amar quem não sabe amar de volta. Não guardo ódio pelos meus pais, nem pelo meu irmão. Apenas aceitei, de uma vez por todas, que eles são do jeito que são e eu sou do meu. E que essas duas verdades não se encaixam naquele modelo ideal de família unida. A última vez que ouvi qualquer coisa deles foi uma mensagem da minha mãe no meu aniversário. "Feliz aniversário, espero que esteja bem." 2 linhas secas, sem mencionar o ano que passou, sem lembrar das marcas que ficaram. Li, deixei o celular de lado. Não por raiva, mas porque não havia palavra alguma capaz de cobrir o vazio daquela saudação. Muita gente gasta a vida toda tentando consertar famílias que não querem ser consertadas, lutando por um amor que nunca lhes foi oferecido ou se esforçando para merecer um lugar que, há tempos, já foi cedido a outro. Eu fui um desses por quase 30 anos, mas isso ficou para trás. Ainda existe uma pequena vila naquele retiro, com o meu nome escrito no registro de hóspedes.
Os funcionários lembram de mim, meus amigos de lá continuam me convidando para encontros, me tratando como alguém que vale a pena conhecer. Meu outro clã, o que carrega meu sangue, segue reunido em festas e feriados, festejando na casa onde dizem, sem disfarce, que não há mais espaço para mim. Só que hoje eu não procuro mais lugar no lar deles. Cansei de esperar por um convite que nunca viria. Agora tenho meu próprio quarto, minha própria casa e uma vida repleta de pessoas que não precisam fingir afeto para encontrar prazer na minha companhia. No fim das contas, o que mais importou foram aquelas pessoas que me acolheram de livre e espontânea escolha, sem que eu precisasse implorar por um gesto de carinho ou apoio. Descobri que isso por si só bastava, era mais do que eu jamais poderia ter sonhado. Aí estava tudo aquilo que meu coração sempre desejou, mesmo sem eu saber como pedir.